Olá, tudo bem com você? Como que foi esse período aí de descanso? Energias redobradas? Vamos começar novamente com todo o gás? Não deixa esse gás escapar não, tá bom? Mas antes de começar, quero dizer que estou feliz por poder recomeçar com você novamente. Eu quero deixar uma mensagem muito linda para você, tá bom? Lá em Mateus, gente, tá passando arara aqui. Lá em Mateus 17:20 diz assim: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não meçam o tamanho das montanhas, fale com aquele que pode movê-las. Em vez de carregar o mundo em seus ombros, fale com aquele que sustenta o universo. A esperança precisa olhar ao longe. A esperança, ela precisa olhar, caiu. A esperança precisa olhar muito além do que nós estamos vivendo hoje, porque a palavra de Deus diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos agradecer ao Senhor por esse retorno? Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, porque cremos que é o Senhor que está nos cuidando, nos guardando, nos protegendo. Olhe cada aluno, olhe os seus familiares, que todos estejam recobertos pela tua mão, pela tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar dos anfíbios. Gente, aqui, deixa eu abaixar para você ver aqui, ó. Aqui tem o capítulo, ó, capítulo 14. Tá maior bagunça aqui, né? Você viu, viro para lá, viro para cá. Aqui está o capítulo 14 que nós vamos estudar. Aqui atrás vai ter um quadro para a gente poder trabalhar quando o flipchart não for o suficiente. Nós vamos melhorar muito para que você possa receber o melhor. E nós vamos começar então falando um pouquinho dos anfíbios, e eu quero só lembrar, recapitular rapidamente com vocês o seguinte: nós já começamos a estudar os reinos. Nós estamos ainda estudando o reino animalia. Nós já falamos dos mamíferos, falamos das aves, falamos dos répteis. Mostrei na última aula para vocês as principais características desses répteis. E agora nós vamos falar dos anfíbios. Anfíbios, o nome vem do grego, que significa vida dupla. Por que isso, Pro? Porque esses animais aqui, os representantes, eles passam uma fase na água e depois uma fase na terra. É o exemplo do sapo, começa lá na sua fase larval, o girino, depois ele passa pela essa metamorfose e na fase adulta ele vive o quê? No ambiente terrestre, mesmo ainda dependendo da água, tanto para a sua reprodução, como também ali, né, para a sua sobrevivência, ok? Bom, nós temos aqui as ordens. A ordem Anura, acabei de falar do sapo. A ordem Anura, ela tem como representante o sapo, a rã, a perereca. Essa ordem, esses representantes, você vai ver que eles têm uma fecundação externa. O que significa fecundação? Por que essa fecundação é externa? Porque o sapo, ali o macho e a fêmea vão liberar os seus ovos e eles vão ser fecundados fora do corpo da fêmea, tá certo? E esses ovos precisam estar o quê? Em ambientes úmidos, porque eles não têm uma casca, um envoltório protetor. Se ficar no ambiente seco, ele vai desidratar e ali todos esses sapinhos que estariam, nascendo, acabariam morrendo, tá certo? Qual que é uma característica, assim, principal da ordem dos anuros? É que eles não têm cauda na sua fase adulta. O que acontece? O girino, quando ali está na água, ele ainda apresenta cauda. Quando ele passa pela metamorfose, esse sapo, na fase adulta, ele não vai ter cauda. Então, os anuros não apresentam cauda na fase adulta. A ordem Apoda, Apodes, significa sem pés,
Então, nós temos aqui o exemplar, que é a Cecília. Para quem não conhece, a Cecília também é chamada de cobra cega. Vou abrir um parênteses aqui, antes de continuar falando dessas características. Você sabia que o Instituto Butantan, ele tem ali alguns pesquisadores, até gente que está fazendo pós-doutorado, que eles descobriram e até publicaram, estava vendo a matéria acho que uns 10 dias atrás, que eles descobriram o primeiro anfíbio peçonhento. Tá sabendo dessa? Pois bem, para você que não lembra o que é peçonhento e venenoso, vamos só fazer também aqui esse adendo. Quando o animal é venenoso, significa que ele produz o veneno, mas ele não injeta. No caso do sapo, o sapo é venenoso, ele tem o veneno, né? Mas esse veneno só vai se liberar se pressionar as glândulas de veneno dele. E quando que acontece isso? Quando o predador vem e abocanha o sapo. Então essas glândulas são pressionadas, ele libera o veneno para que ele possa, escapar do predador. Agora, peçonhento. O peçonhento é aquele animal que produz veneno e injeta o veneno. Aí entra quem? As serpentes. Então, os anfíbios, nós sabemos que eles são venenosos, mas não peçonhentos. Mas no Instituto Butantan, eles acabaram descobrindo o primeiro anfíbio peçonhento. Eles estavam fazendo um estudo com a Cecília e descobriram que ali na sua boca tem glândulas de veneno. E mais, essas glândulas, elas estão ligadas através de um ducto no dente, e esse ducto chega até a ponta do dente. Agora eles vão continuar a pesquisa e mais tarde a gente vai ter esse resultado. E se for concluído, então nós vamos ter aí a cobra cega, que possivelmente pode ser peçonhenta, tá bom? Não estou afirmando ainda, é um estudo, estava vendo essa matéria e achei legal compartilhar com você também. Porque se eu chegar aqui e falar para vocês, não existe animais peçonhentos, aí daqui 15 dias, pabuft, aparece lá a confirmação. Já pensou que loucura? Então a gente tem que estar trazendo para vocês as informações também, tá certo? Ordem Urudela, tava falando aqui, né, da ápoda. Então, a Cecília, que você conhece como cobra cega, não apresenta patas e vive debaixo da terra, tá bom? Mas como é que eu vou distinguir uma cobra cega de uma minhoca sul? Bom, tem uma diferença, a minhoca é invertebrada e a Cecília, o anfíbio, é vertebrado, dá para visualizar a coluna vertebral. Então aí você consegue diferenciar um de outro. A ordem Urudela, nós temos aqui a salamandra, temos o tritão. E aí, quando você fica em dúvida como é que eu vou gravar essas ordens, olha que legal. A ordem aqui dos anuros, do sapo, eles não têm cauda na fase adulta. A ordem Urudela apresentam cauda na fase adulta. A salamandra vai continuar com a sua cauda, ela não vai perder na sua fase adulta. E o ápoda, ou os ápodes, não tem patas, não tem pés. E aí você tem o exemplo da cobra cega, ok? Outra característica dos anfíbios, a sua pele é uma pele sem escama, é uma pele sem pelo, mas ele tem muitas glândulas que vão produzir um muco. E esse muco aqui que é produzido, ele vai deixar a pele desse anfíbio lisa e escorregadia. E isso daqui vai ajudar muito, na respiração cutânea. Quando a gente fala de respiração, os anfíbios, eles têm ali na sua fase larval a respiração branquial e depois na fase adulta a respiração pulmonar e cutânea. Puxa vida, pulmonar e cutânea, por quê? Porque a respiração pulmonar, ela é pouco eficiente. Por isso que os sapos também respiram pela pele. E para respirar pela pele é necessária a presença desse muco, para que ele possa estar o quê? Absorvendo ali o gás, oxigênio, ok? A temperatura corporal, eles são ectotérmicos. Samuel, você lembra que eu falei
que ectotérmicos e pecilotérmicos é a mesma coisa? Tá lembrado? Pois bem, é isso aí. Comentei com vocês quando estava falando dos répteis, pecilotérmicos e ectotérmicos, gente, é a mesma coisa, tá bom? Então, o que acontece aqui? A temperatura corporal dos anfíbios vai variar conforme o ambiente. Se tiver frio, ele perde ali calor. Se tiver muito quente, ele também vai sentir essa temperatura sendo elevada no seu organismo. Eles são chamados de animais de sangue frio. Por isso que existe então essa diferenciação. Nós somos homeotérmicos. A nossa... Pararam para ouvir? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas eu estou recebendo uma canção de passarinho aqui que é brincadeira. É todo dia assim agora, né? Então, nós somos homeotérmicos. Eu posso estar lá no Alasca e a minha temperatura não vai variar, diferente desses animais. Nós não temos anfíbios marinhos, tá bom? A excreção desses anfíbios, ele vai excretar ali a ureia. Essa ureia vai ser sintetizada no seu fígado, então ele vai produzir amônia. Essa amônia ali, resultante da sua alimentação, ela vai ser transformada em ureia e aí vai ser eliminada. Os anfíbios, eles têm o seu coração, eles vão ter apenas 3 compartilhamentos. Nós temos 4. Gente, mamíferos, aves, vocês viram que tem 4, tá, cavidades ali, 2 átrios e 2 ventrículos. Lembra que nós já estudamos aves e mamíferos? Eu comentei isso com vocês. Pois bem, os anfíbios, eles vão ter apenas 2 átrios e somente 1 ventrículo. Então ele tem 3 cavidades. Isso quer dizer que o sangue rico em gás carbônico, chamado de sangue venoso, e o sangue rico em oxigênio, chamado de sangue arterial, eles acabam se misturando. E por causa dessa mistura, essa circulação é chamada de incompleta. Circulação incompleta, tá bom? Só que essa circulação incompleta, mas ela é uma circulação fechada ou é uma circulação aberta? É uma circulação fechada. Isso quer dizer que se eu pego aqui o meu canetão, né, se fosse o vaso sanguíneo, quer dizer que o sangue está passando o quê? Por dentro desses vasos. Então, essas características que nós temos aí, entendeu, Maria Eduarda? Então, nós temos o quê? O coração com 3 cavidades, a circulação é fechada, tá certo? Então, ela vai ser ali, o sangue vai passar a circulação fechada, porém, ela é incompleta. Por que é incompleta mesmo? Porque ocorre a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Outra característica dos anfíbios, vamos falar um pouquinho dos seus órgãos sensoriais, tá? Os órgãos dos sentidos. Gente, os anfíbios, eles têm olhos, eles têm ali as suas, vamos dizer assim, na sua pele, ele vai ter as suas terminações nervosas, mas ele não tem orelha externa. Então ele não ouve? Lógico que ele ouve, lógico que ele ouve. Por quê? Porque ele tem as membranas timpânicas, ele não tem essa orelha externa. Você nunca viu um sapo andando de orelhinha, né? Pois é, pelo menos até hoje eu não vi. Mas ele não tem orelha externa, ele vai ter as membranas timpânicas, tá certo? E aí ele vai ouvir sim. Ah, eu ouvi falar que sapo não tem orelha, por isso que ele não ouve. Ele ouve sim. E vamos lembrar o seguinte, sapo não come alimento, é animal morto. Ele só come animal vivo. Por quê? Porque ele vai captar esse animal a partir dos seus movimentos, tá? Se o animal está movimentando, ele lança ali a sua língua e acaba capturando esse inseto. Então ele vai estar se alimentando de vermes, de insetos, pequenos vertebrados. E um sapo, para você ter uma ideia, ele consegue capturar até 50 insetos por minuto. Sabia disso, Bruno? Pois é, 50 por minuto. E aí, Samara? É um baita de um equilíbrio ecológico, você não achou, não? Quando a pessoa fala assim, por que eu preciso ter sapo na natureza?
tá? Ele ajuda muito no equilíbrio do nosso ecossistema. Ele diminui essa intensidade de pragas, tá certo? Bom, gente, estamos aqui terminando essas características dos anfíbios. Na próxima aula nós vamos falar sobre a metamorfose e depois vamos ver aí novas matérias, novas atividades, tá bom? Olha, beijo no coração, fique com Deus e nos vemos em breve.